Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula em que vamos resolver uma questão do Enem de 2019. Dessa vez vamos fazer a questão 152. Estamos usando como referência o caderno amarelo, ok? Então vamos lá. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Questão 152. No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Estes pesquisadores controlam o processo, observando que Q é uma função quadrática de T. Os dados coletados nas 2 primeiras horas foram... Está aí no quadro. Para decidir se devem interromper o processo, evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber, antecipadamente, a quantidade da substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado. Nas condições expostas, essa quantidade em miligrama será igual a... Vejam que nessa tabela aqui, você tem uma relação entre o tempo, que é dado em horas, né, e a quantidade da substância, que é dada em miligrama, ok? Então, quando T é zero, isto é, no instante inicial, a quantidade da substância é de 1 miligrama. 1 hora depois, a quantidade da substância já é de 4 miligramas. 2 horas depois, a quantidade da substância já é de 6 miligramas. Ele quer saber o seguinte, para decidir se devem interromper o processo, evitando os riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade da substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado. O último dado coletado foi 2 horas após iniciarem a supervisão, né? a pesquisa. Né? Então, 2 horas depois de iniciada a pesquisa, foi o último dado coletado. Então, como eles querem 1 hora depois do último dado coletado, eles querem saber a quantidade de miligramas da substância quando o tempo for de 3 horas. Ok? Agora, uma coisa que é importante na questão é esse trecho aqui. Ó. Esses pesquisadores controlam o processo observando que Q é uma função quadrática de T. Talvez vocês estejam lembrados de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Tá? Como é que normalmente a gente representa uma função quadrática? Olha só, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é a representação clássica de uma função quadrática. Tá? O y e o x, pessoal, são variáveis, ok? Já o a, o b e o c, em casos particulares, você conhece o valor de a, conhece o valor de b, conhece o valor de c. Isso aqui está representado de uma maneira muito genérica. Então, foi utilizado a, b e c, ok? Mas, por exemplo, na função quadrática dessa questão, o a tem um valor, o b tem um valor e o c tem um valor. O que acontece é que, nesse momento, nós não conhecemos esses valores de a, de b e de c. Por sinal, se eu descobrir os valores de a, de b e de c, eu vou estar descobrindo a regra da função quadrática. Porque isso aqui, pessoal, é a regra de uma função quadrática, mas ela está dada de uma maneira super genérica. Quando você descobre o a, o b e o c de um caso específico, você descobriu a função quadrática daquele caso. Ok? Outra coisa que eu queria relembrar para vocês é o seguinte. Lembrando que as variáveis só são y e x. Tá? Essa variável y aqui, como ela está isolada, né? Veja que no primeiro membro, né? Primeiro membro é o que tem antes da igualdade, segundo membro é o que tem depois da igualdade.
veja que ela está isolada no primeiro membro. Então, quando você está trabalhando com funções, a variável que tiver isolada é chamada de variável dependente. E a variável que não estiver isolada é a variável independente. Então, nesse caso aqui, y depende de x. Por sinal, nós poderíamos representar essa função da seguinte maneira, ó, y entre parênteses x. E o resto está igual, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Por que nós podemos representar assim? Para deixar claro que o valor de y depende do valor de quem? De x. Tá? Vocês estão mais acostumados com essa representação de aparecer um x entre parênteses assim, ó. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui normalmente é bastante visto em função, tá? Mas nesse caso eu vou usar essa representação aqui de vermelho, tá? E deixa eu até voltar para ela. E saiba que quando você bota esse entre parênteses x é para deixar claro que o y depende do x. O y está em função do x. Ok, pessoal? O que acontece aqui nessa questão é o seguinte: eu não vou querer usar como variáveis y e x. Por que não? Porque eu posso usar como variáveis Q, que é a quantidade de substância em miligrama, e T, que é o tempo. Fica muito melhor para mim, fica muito mais adequado à questão. Mas aí a pergunta, quem é que depende de quem aqui na questão? Veja que a própria questão, deixa eu ver onde foi que ele falou isso. Olha esse trecho aqui. Q é uma função quadrática de t. Em outras palavras, Q depende de t. Opa, se Q é a dependente, Q está ocupando o lugar do y. E se t é a independente, t está ocupando o lugar de quem? Do x. Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar para essa função aqui. E onde tem y eu vou botar Q, e onde tem x eu vou botar t. Tá? Então olha só como é que vai ficar. Veja que no lugar de y eu botei Q, né? E no lugar do x eu botei t. Vamos continuar fazendo isso. Ó, aqui, ó, a vezes, quem é x? É t, então vai ficar t ao quadrado, ó. B vezes t mais c, ok? Então, não está errado você trabalhar com essa função de cima, mas eu acho que fica mais adequado trabalhar com essa de baixo, né? Fica mais de acordo com a questão. Então, qual é a nossa estratégia? Para calcular a quantidade de substância, quando o t é 3, primeiro eu vou ter que achar a regra da função. Quando eu falo achar a regra da função, é descobrir o A, descobrir o B e descobrir o C. Poxa, Caú, como é que eu vou fazer isso? Olha só. Aqui está me dizendo que quando t é 0, a quantidade de miligrama é 1. Então vamos fazer o seguinte, vamos substituir esse t por 0 aqui. Eu vou ter que a quantidade da substância, quando t é 0, vai ficar A vezes, ó, substituir o t por 0, 0 ao quadrado, mais B vezes 0, mais C. Mas veja, essa quantidade da substância, quando t é 0, você já sabe quanto é que é. Quanto é que é? É 1. Então, eu vou substituir isso aqui, ó, por 1. E do lado de cá, eu vou fazer, no segundo membro, eu vou fazer a conta. Tá? Pessoal, só lembrando aqui que aqui tem uma multiplicação e aqui tem a potência. A potência tem prioridade, né? Então, você faz primeiro a potência. 0 ao quadrado, 0. 0 vezes A dá 0. B vezes 0 dá 0, né? Porque qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Só vai sobrar quem no segundo membro? O C. E no primeiro membro eu tenho o quê? 1, porque eu sei que a quantidade da substância quando t é 0 é igual a 1. Então, olha só, 1 igual a C. Ok? Então, vamos reescrever essa função aqui embaixo, só que já substituindo o C por 1, porque nós já descobrimos que o C é 1. Então, olha só, ó, isso aqui, ó, a quantidade em função de t, eu só repetir, AT ao quadrado, eu só repetir, BT, eu só repetir, só que no lugar do C, eu coloquei 1. Poxa, mas ainda falta eu descobrir A e B, né?
Para depois ainda calcular a quantidade da substância quando t é 3. Vamos usar essa informação aqui, ó. Quando o tempo é de 1 hora, a quantidade da substância é de 4 milímetros. Então, vamos substituir o t por 1. Olha só. A quantidade da substância, quando t é igual a 1, é igual a A vezes, quanto é que é t? 1 ao quadrado, mais B vezes, quem é t? 1, mais 1. Ok? Só que a quantidade da substância, quando o tempo é 1, eu já sei quanto é que é. É 4. Então, eu vou substituir isso aqui, ó, por 4. E aqui, o que eu tenho? Ó, de novo, primeira potência. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 1 vezes A dá A. B vezes 1 dá B, mais 1. Olha só, substituir a quantidade da substância quando t é 1 por 4, porque eu já tinha essa informação. 1 ao quadrado é 1, vezes A dá A, B vezes 1 dá B, e esse mais 1 eu só fiz repetir. Pessoal, eu queria tirar esse 1 daqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou subtrair 1 de ambos os membros. Quando eu faço isso, ele desaparece daqui. Tá? Pessoal, essa linguagem que eu estou usando é uma linguagem que eu gosto muito de usar e que ela está extremamente explorada na playlist sobre linguagem sugerida na resolução de equação do primeiro grau. Tá? Então, se alguém quiser depois ir lá dar uma olhada, ok? Então, ó, vou subtrair 1 de ambos os membros. Então, se eu tinha 4 aqui e eu tiro 1, fica 3. Se eu tinha isso aqui e eu tiro 1 do segundo membro, só fica A mais B. Ó, 4 menos 1, 3. E aqui, tirando 1, só fica A mais B. Pessoal, eu queria isolar eu queria isolar aqui ou A ou B. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu subtraí B de ambos os membros, né? Porque, ó, para tirar esse B daqui, se eu subtraio B de ambos os membros, se no primeiro membro só tinha 3, 3 menos B, 3 menos B. E aqui, se eu tenho A mais B menos B, cancela B menos B, porque dá 0, só vai ficar quem? A. Então, A é igual a 3 menos B. Eita, eu não consegui descobrir o valor de A, mas pelo menos eu consegui escrever o valor de A em função do valor de B. Beleza, pessoal? Então, vejam só, se eu descobrir que A é igual a 3 menos B, eu posso voltar a olhar para cá, cadê? Aqui, ó, que é a lei da minha função, e posso substituir o A por 3 menos B. Então, ó, veja que isso aqui eu repito, né? Q em função de t, eu só repeti. Agora, veja que aqui, ó, onde tinha A, eu botei o quê? 3 menos B. E o A não estava multiplicando t ao quadrado, então esse t, 3 menos B, vai ficar multiplicando t ao quadrado. Veja que aqui eu só repeti, ó, bt mais 1, b vezes t mais 1. Ok? E agora eu vou utilizar... E agora eu vou utilizar o fato de que quando t é 2, a quantidade da substância é 6. Então, eu vou substituir o t por 2. Ó, vou substituir o t por 2 aqui, aqui e aqui. Então, vamos lá. Ó, a quantidade da substância quando t é 2 é igual a 3 menos b vezes... Quanto é que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Mais b vezes 2. Tá? B vezes 2. Só que, normalmente, a gente não deixa b vezes 2. Não está errado escrever b vezes 2. Mas, geralmente, a gente prefere escrever o quê? 2b. Caú, de onde é que vem isso? Aquela frase conhecida na matemática. A ordem dos fatores não altera o produto. Né? Então, ao invés de escrever b vezes 2, eu prefiro escrever 2b. E esse 1 aqui eu só fiz repetir. Ok? Só que aqui eu posso substituir, né? A quantidade da substância quando t é 2, eu já sei que é 6. Então, eu posso substituir isso aqui por 6. Então, ó, substituir por 6. E do lado de cá, pessoal, aqui eu tenho um 4 multiplicando um parênteses. Tá? E dentro do parênteses eu tenho uma subtração. Então, eu vou usar aqui a propriedade distributiva. Eu vou fazer 4 vezes 3 e depois eu vou fazer 4 vezes menos b. Então, vamos lá. 4 vezes 3, 12. E agora 4 vezes menos b, dá menos 4b. Né? Jogo de sinais, na multiplicação, sinais diferentes dá negativo.
O 2b eu só fiz repetir e o 1 eu também só fiz repetir. Tá? E aqui dá para simplificar um pouco, né? Por exemplo, no segundo membro, deixa eu já mostrar a imagem. O 6 eu só fiz repetir aqui. 12 mais 1 dá 13. Menos 4b mais 2b. Tá? Pessoal, imagina como se o b fosse laranja. Menos 4 laranjas mais 2 laranjas. Imagina menos 4 como sendo uma dívida de 4. E mais 2 como sendo um crédito de 2. Quer dizer, dívida porque você está devendo 4 a alguém. 2 porque você tem um crédito de 2. Alguém está te devendo 2. Então, se você for resolver isso daí, no final das contas, dívida de 4 e crédito de 2 é como se você só tivesse uma dívida de 2. Então, isso aqui vai dar menos 2 laranjas. Mas quem é a nossa laranja é o B. Então, vai ficar menos 2B. Ok? Olha só, deixa eu já mostrar. Sim, pessoal, me permitam aqui, que o espaço está curto. Eu vou andar para a esquerda agora, tá? Deixa eu botar logo a imagem. Caú, como foi que esse 2B apareceu no primeiro membro? Eu adicionei 2B em ambos os membros. Vê se não vai dar certo. Aqui só tinha 6. Na hora que eu adiciono 2B, dá 2B mais 6. E aqui, que tinha 13 menos 2B, se eu adiciono 2B, só fica 13. Por quê? Porque menos 2B mais 2B dá 0. Então, só ficou 13. Aqui eu gostaria de tirar esse 6 daqui. Como é que eu tiro esse 6 daqui? Subtrai 6 de ambos os membros. Aí vai ficar assim, ó. Por quê? 2B mais 6 menos 6, 6 menos 6 dá 0. Então, só ficou 2B. E 13 menos 6 dá o quê? Dá 7. Eu quero tirar esse 2 daqui. Divide ambos os membros por 2. 2B dividido por 2 dá B. E 7 dividido por 2 dá 7 sobre 2. Olha só. B igual a 7 sobre 2. Então, olha só. Eu que só tinha descoberto até agora o C, agora eu descobri o valor de B. E como eu sei a relação entre A e B, eu consigo descobrir agora o valor de A. Então, olha só. A vai ser igual a quê? 3. Estou olhando para cá, tá, pessoal? A não é 3 menos B? Então, eu vou substituir o B pelo valor que eu achei, que é 7 sobre 2. Então, o A é 3 menos 7 sobre 2. Eita, isso aqui é uma subtração que envolve frações. Mas eu só posso subtrair frações se elas tiverem o mesmo denominador. Pessoal, o denominador aqui é 1, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 1. Pessoal, vocês podem pegar uma fração e multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo valor, desde que esse valor seja diferente de 0. Então, esse denominador aqui, né, 1, eu gostaria que ele fosse... Esse denominador aqui é 1, eu gostaria que ele fosse 2. Como é que eu faço o 1 virar 2 com a multiplicação? É só multiplicar por 2. Eu posso multiplicar esse denominador por 2, desde que eu faça a mesma coisa em cima. Então, ó, multiplicando por 2 em cima e embaixo, 3 vezes 2 dá 6. E 1 vezes 2 dá 2. Então, 3 é a mesma coisa que 6 sobre 2. Né? Então, A é igual a 6 sobre 2 menos 7 sobre 2. Opa, os denominadores já são iguais. O que eu faço agora? Eu repito o denominador e efetuo a conta em cima. Então, ó, A vai ser igual a menos 1 sobre 2. Por quê? Repeti o denominador, que era 2, e em cima, qual era a conta que eu tinha que fazer? 6 menos 7. 6 menos 7, pessoal, positivo encara como sendo crédito, quer dizer, alguém está te devendo alguma coisa. E negativo encara como sendo dívida, você está devendo alguma coisa a alguém. Então, ó, crédito de 6 e dívida de 7. No final das contas, é como se você estivesse devendo apenas 1, né? Porque se o cara que está te devendo 6 te paga os 6, né, você vai lá e paga 6 para o cara que você estava devendo 7. Então, você, na verdade, ficou devendo só o quê? 1. Ok? Então, o valor de A é menos 1 sobre 2. Opa, então, peraí, eu tenho o valor de A, já tinha o valor de B, já tinha o valor de C. Então, eu posso montar a função. Ó, essa função inicial aqui, ó, que depende de t, é igual a at ao quadrado mais b vezes t mais c. Eu vou chegar aqui e vou substituir o a por menos 1 sobre 2, né? O b
por 7 sobre 2 e o C por 1. Vou fazer isso aqui em cima, pessoal. Olha só. Eu estou dando um giro, tá? Ó, comecei daqui, estou fazendo isso. Ó, opa, cheguei aqui em cima. Então, ó, olhe para isso aqui. Veja se não está certo. A quantidade em função do tempo é igual a A, quem é A? Menos 1 sobre 2, está o valor lá embaixo, vezes T ao quadrado, mais quem é B? 7 sobre 2, né? Que multiplica T, mais quem é o C? O C é 1. Então, você já tem a função que te dá a quantidade em função do tempo. E lembre-se que a nossa estratégia era descobrir o que a questão está pedindo é a quantidade da substância 1 hora depois do último resultado. Se o último resultado foi com 2 horas, ele quer saber a quantidade com 3 horas, né? Então, basta você substituir o T por 3. Vamos fazer isso? Eu vou substituir o T por 3 aqui, aqui e aqui. Então, olha como é que vai ficar. A quantidade da substância quando T é 3, ó, substituir aqui, vê? Aí, lembre-se, primeiro, se tem multiplicação e tem potência, a prioridade é da potência. Se aqui é 3, 3 ao quadrado não é 3 vezes 3? Dá 9. 9 vezes menos 1 dá menos 9, né? Sinais diferentes na multiplicação dá negativo. Isso tudo sobre 2. Aqui, 3, né? Substitui por 3, 3 vezes 7, 21. 21 sobre 2. E o mais 1 eu só fiz repetir. Tá? Opa, mas vê, isso aqui é uma adição de frações, mas elas têm o mesmo denominador. Então, eu posso repetir o denominador e fazer a conta em cima. Tá? Então, olha como é que vai ficar. Repetir o denominador, 2. Por que deu 12 lá? De novo, ó, dívida de 9, porque o que for negativo eu encaro como sendo dívida, e o que for positivo, crédito. Dívida de 9 com crédito de 21 é como se você tivesse, no final das contas, um crédito de 12. Tá? E o 1 eu só fiz repetir. 12 dividido por 2 dá 6, 6 mais 1 dá 7. Olha só. Então, a quantidade da substância, quando o tempo é de 3 horas, é de 7 o quê? Miligramas. Olha a resposta aqui, letra B. Olha só. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima.